Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís, hoje é dia 9 de agosto, é domingo, umas 11h30 da noite. E hoje eu vou começar o vídeo de leituras do mês. Pra quem não sabe, eu tenho feito nas últimas vezes um vlog de leituras do mês. Aí eu gravo quando eu termino de ler os livros, o que eu achei do livro. E nesse caso, eu vim contar pra vocês o que eu achei de A Esperança, que é o último livro da trilogia Jogos Vorazes. Eu terminei de ler ontem, na verdade, só que eu terminei já era tipo meia-noite e pouco, eu tava cansada, queria assistir o último filme, então eu acabei deixando pra gravar hoje mesmo. O que foi bom, na verdade, porque hoje a gente teve a leitura conjunta desse livro. E, gente, sério, eu amo as leituras conjuntas, eu acho que é a minha parte favorita do mês. Gente, eu fiquei sem espaço no celular, tive que upar uns vídeos e arranjar espaço, mas, voltando ao que eu ia dizendo, eu reli a série toda agora, por causa da leitura conjunta, e foi uma experiência muito diferente, assim. Eu já tinha lido os 3 livros na época que saiu o primeiro filme, eu acho, então faz muito tempo. Eu tinha amado a série, tinha sido 5 estrelas favoritado todos os livros, e eu tava com um pouco de medo antes de reler, tava com medo de não gostar tanto, mas foi uma experiência muito boa. É meio ruim de falar do último livro, né, porque eu fico com um pouco de medo de dar spoilers, mas eu gostei muito dos 3 livros. Eu falei sobre eles no último vídeo de leituras do mês, mas eu dei 5 estrelas pros 2, favoritei, e agora A Esperança foi uma experiência um pouquinho pior do que os outros 2, mas eu também gostei muito do livro. Eu tô muito na dúvida ainda se eu dou 4 estrelas e meia ou 5 estrelas, mas eu acho que eu vou dar 5 estrelas pela nostalgia do livro, porque eu tive alguns problemas com a Katniss, principalmente. Eu não posso falar o que sem dar spoilers, mas nesse livro ela tá numa situação muito complicada, então eu entendo muito do que ela tá passando, mas eu também acho que ela é muito injusta com o Peeta, e eu também acho que o Peeta faz muita diferença pra história, então eu achei que o livro fica muito melhor nas partes em que o Peeta tá atuando mais, tá mais presente no livro, sabe? Então eu acho que esses são meus 2 principais problemas com o livro. Mas no fim eu acho que eu sou obrigada a dar 5 estrelas pela minha história com o livro mesmo. Além disso, uma coisa que eu também tenho pra contar pra vocês é que esse livro foi a minha primeira vez ouvindo o audiobook e lendo ao mesmo tempo, porque os outros 2 livros eu ouvi o audiobook só, e daí agora com o terceiro livro eu queria ler um pouquinho mais rápido, por causa da leitura conjunta eu tava um pouquinho atrasada. Daí eu decidi ler enquanto ouvi o audiobook pra deixar o audiobook mais rápido. Foi uma experiência meio estranha, mas no fim eu adorei. Eu nunca tinha feito isso antes, e a parte mais estranha foi arranjar a velocidade certa, assim, porque eu tava ouvindo primeiro na velocidade 1, daí tava muito lento pra minha leitura, eu ficava querendo passar o olho, assim, e a velocidade não tava indo. Daí eu aumentei pra 1,25, continuou muito lento. Fui a 1,5, eu passei boa parte da minha leitura em 1,5, e daí mais pro final eu fui pra 1,75 e foi onde eu achei que ficou melhor, assim. Mesmo em 1,75, ainda tinha algumas partes que eu me empolgava, daí eu ia passando, assim, a leitura. Quando eu vi, eu tava um parágrafo na frente da narração do audiobook, sabe? Daí eu tinha que voltar e esperar o audiobook chegar ali. Mas eu não achei que foi uma experiência ruim. Eu não sei se eu faria isso com todos os livros, mas eu acho que é legal, principalmente pra audiobooks em inglês, porque daí é bom pra ir treinando inglês e tal, então é uma experiência bem legal. Mas enfim, pra Esperança, é isso que eu tenho pra contar pra vocês. Eu realmente acho que não dá pra se estender muito por ser o terceiro livro de uma série, mas foi uma experiência muito legal. Tô muito feliz de ter relido os 3 livros de Jogos Vorazes e muito empolgada pra leitura de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que vai ser uma das próximas leituras. Agora é domingo, dia 16, e eu terminei 2 livros hoje, mas eu também terminei um terceiro no início da semana, que eu esqueci de gravar. Na real, não é nem que eu esqueci de gravar, eu só fui adiando. Não é como se o objetivo desse vídeo fosse eu gravar na hora que eu termino de ler os livros, não é mesmo? Eu não sei nem por que eu me engano que eu vou conseguir fazer esse tipo de coisa. Ai. Eu terminei 3 livros essa semana, porque assim, vocês gostando ou não, eu vou contar meu próprio livro entre os livros que eu li essa semana. Meu livro, pra quem não sabe, que já está na Amazon por apenas R$ 4,99, menos de R$ 5, vocês podem ler essa maravilha que é Nosso Último Verão. Eu tenho um pôster desse livro agora na minha parede, talvez. Tenho também postais desse livro. Pra quem lê o livro e fizer avaliações na Amazon, tenho. Vou enviar postais, vou enviar marcadores de página. Eu terminei hoje de gravar o vídeo do lançamento, eu tô nervosa ainda. Enfim, eu não consigo pensar mais nada. Não sei nem como é que eu li 2 livros essa semana, porque vamos ser sinceros, eu li 2. Meu livro não conta. Eu li meu livro inteiro entre ontem e hoje, mas a gente vai fingir pro propósito desse livro que ele conta. Então vamos lá. Sobre o livro que eu li 5 estrelas, favoritado entre 2 carnavais.
Não sabe nem de qual dos seus próprios livros tá falando, né? Nosso Último Verão. Recomendadíssimo pra quem gosta de romances adolescentes. Nosso Último Verão é um romancezinho adolescente, é um romancezinho bem fofinho, com uma pitadinha de drama. Não é um livro muito comprido, mas é um livro num tamanho ok. Não sei porque que eu falei tamanho do livro agora, o que uma coisa tem a ver com a outra, não sei. É um nervosismo mesmo. Esse livro é uma história sobre amadurecimento, principalmente. A Lucy, que é a personagem principal, é uma menina muito mimada, muito egoísta, e ela vai aprender muita coisa durante esse livro, principalmente porque ela veio de um colégio muito tradicional e ela é filha de pais homossexuais, então ela sofreu bastante bullying por causa disso. Ela sofreu bastante bullying porque ela era muito inteligente também, aquela coisa de criança chata e idiota, né? Daí um dos pais dela morre, logo em seguida ela e o outro pai herdam uma casa no condomínio, numa lagoa, e eles vão passar o verão lá, e daí ninguém conhece ela. Daí ela decide assumir essa persona, assim, uma personalidade de quem ela gostaria de ser. E aí 5 anos depois, quando ela tem 18 anos, o pai dela decide que tá na hora de vender essa casa na lagoa. Então ela vai pra lá pra passar esse último verão com os amigos. Ela tá muito brava com o pai por vender a casa. E aí ela decide aproveitar esse último verão ao máximo. Ela começa a ter aulas de direção. Algumas mentiras vêm à tona, ela vai ter que lidar com essa personalidade que ela criou começando a ruir. E é isso, e muito mais desse livro 5 estrelas favoritados que vocês todos deveriam ler. Agora, sobre as minhas leituras de verdade, eu terminei no início dessa semana de ler E Se Fosse a Gente. Eu ouvi o audiobook desse livro e assim, eu me irritei com esse livro. Me irritei um pouco, me irritei muito, na verdade. E Se Fosse a Gente foi um livro que eu comecei gostando muito, e aí depois ele foi piorando. Daí tinha uns momentos que eu gostava um pouquinho mais, tinha uns momentos que dava uma baixadinha. Foi um livro, assim, muito vai e volta. Eu gostei muito da experiência de ouvir o audiobook desse livro, principalmente por causa do cara que narrava o Arthur, que foi o meu personagem favorito do livro. Mas o cara que narrava o Arthur, nossa, tinha uma atuação muito boa, muito legal. Só o cara que narrava o Ben, que foi um cara que eu já não gostei muito, o personagem Ben, eu não gostei muito também do narrador. Então foi uma situação meio assim, tipo, é um livro narrado de 2 pontos de vista, e eu gostava muito do ponto de vista do Arthur, mas não gostava muito do ponto de vista do Ben. E Se Fosse Gente, conta a história do Ben e do Arthur. Eles se conhecem, tipo, nos correios, assim, lá dos Estados Unidos, quando o Ben tá indo devolver uma caixa com os pertences do ex-namorado dele, porque ele acabou de sair de um relacionamento e ele quer devolver as coisas do namorado. O Arthur conhece ele lá, o Arthur tem aquela quedinha assim pelo Ben na hora, o Ben tá meio ocupado entregando as coisas do ex-namorado, e daí os dois se perdem assim de vista, não pegam o telefone um do outro, só que os dois ficam meio obcecados um pelo outro logo em seguida. Aí eles estão pensando, vamos atrás um do outro, não, até que o Arthur decide colocar tipo um banner assim, pedindo um banner, não era um banner, né, tipo um aviso, sei lá, tentando encontrar o Ben. Os dois se encontram e aí começam a acontecer umas coisinhas entre os dois dali em diante. A minha maior crítica ao livro, são 2 maiores críticas, mas a maior 3. Já deu pra ver que eu não gostei muito, né? Mas a minha maior crítica ao livro é que eu achei que faltou conteúdo, assim. Eu sou a maior fã de romances, eu escrevo romances, inclusive leiam Nosso Último Verão. É meu gênero favorito, só que eu gosto de romance que tenha mais alguma coisa acontecendo. E Se Fosse a Gente, eu senti que é só romance. Não tem história além do romance dos dois, sabe? E ainda assim... Não, eu ia dizer que o romance dos dois não tem muita história, mas tem muita história assim, porque o Arthur não é da cidade do Ben, faltou esse detalhe, e ele tá voltando pra cidade dele em alguns dias, então eles não têm muito tempo juntos. Eu achei que faltou, tipo, uma história de fundo, assim, tem uma outra coisa acontecendo com os amigos dele, mas nada que eu achei muito relevante, então eu achei que faltou história no livro, sabe? E a outra coisa que me incomodou nesse livro é que eu não gosto do Ben. Eu achei o Arthur um personagem maravilhoso, eu queria que o Arthur casasse comigo, só que o Ben é muito irritante, ele só pensa no ex, ele tá ali enrolando o meu Arthur, sabe? E daí isso começou a me irritar. Então, essas 2 coisas, mais a terceira que eu vou falar agora, foram as minhas maiores críticas ao livro. Eu não consegui me apegar ao Ben. Eu gostei muito mais do melhor amigo do Ben, queria que ele fosse o par romântico do Arthur, mas infelizmente não foi. Infelizmente, foi o Ben. E aí, a minha terceira crítica, que foi o que mais me deixou brava, na verdade, foi o final do livro. Não gostei do final do livro, não vou falar muito mais pra não dar spoilers. Quem leu o livro com certeza vai entender do que eu estou falando, gente. Na hora que eu terminei esse livro, eu mandei uma mensagem pro Edu, o editor, vão no canal dele, inclusive, Lucky Officials. Vou deixar o cardzinho aqui pra vocês conhecerem, porque tem um canal sobre livros também. Adoro o canal dele. Não sei se ele já falou sobre esse E Se Fosse Vocês lá. E Se Fosse Vocês, não, eu inventei o nome pro livro agora. Mas eu não sei se ele falou sobre esse livro lá. Já deixa aqui escrito, Edu, se você falou do livro, não. Mas enfim, ele leu esse livro, eu sabia que ele tinha lido. Daí na hora que eu terminei, de madrugada praticamente, mandei um áudio pra ele falando: Edu, o que é esse final? Eu não gostei do final. Xingamos muito o final juntos, porque Edu também não gostou do livro. Então essa é a minha terceira crítica. Eu achei ridículo
o livro todo. Eu acabei decidindo dar 2,5 estrelas pra esse livro. Eu já li livro pior que eu dei até 3 estrelas, então eu só realmente me irritei bastante. Não gostei muito da leitura. Se é um livro que você tem ou que você tem vontade de ler, eu até acho que vai da leitura porque é um livro gostosinho, sabe? É uma leitura super rápida. Apesar de eu não ter gostado muito do Ben, a parte que ele narra também vai assim num tapa, então é um livro muito fofinho. É um livro gostosinho, é um livro fofinho. Só tive esses problemas com a leitura. E o último livro que eu li essa semana, que eu terminei hoje também, junto com nosso último verão, já falei pra vocês lerem, foi No Judgment, da Meg Cabot. Eu acho que não tem esse livro publicado no Brasil ainda. Eu ouvi o audiobook dele. Eu ouvi esse livro porque eu tava com saudades de ler Meg Cabot. Eu decidi ler No Judgment, tava disponível pra ler no Storytel. E, assim, foi uma experiência bem legal, assim, eu tava com bastante saudade da Meg Cabot, então foi gostosinho, assim, ler um livro dela, mas também não foi nada demais. Eu acabei dando 3 estrelas pro livro. Esse livro conta a história da Sabrina, que ela acabou de terminar com o namorado. Isso é uma coisa meio recorrente em livro, né? Ela acabou de descobrir os segredos da família dela, também acabou de passar por um evento muito traumático. E perdeu o pai, gente, acabou de acontecer tudo de ruim na vida dela. Daí ela decide se mudar pra uma cidade pequenininha, recomeçar. Ela está há 6 meses morando nessa cidade, quando eles recebem um alerta de um furacão. Vai ser um furacão bem forte, uma tempestade muito forte nessa cidade. Tá todo mundo evacuando, menos alguns residentes, assim, meio cabeça dura, e a Sabrina. Ela decide... Eu vou ficar aqui, vou correr o risco de morrer, por quê? Porque senão não tem história no livro, né? Daí ela decide ficar lá. Ela acaba ficando na casa dos patrões dela, porque é mais segura do que a casa dela. Daí ela se aproxima um pouco mais do sobrinho dos patrões dela, que ela já conhecia. Só que eles não se davam muito bem, assim. Ele era um cara meio marrento, ele também tinha acabado de sair de um relacionamento longo. Ela não tinha uma impressão muito boa dele. Mas aí, no meio dessa tempestade, as coisas começam a acontecer. Ironicamente, uma das minhas maiores reclamações desse livro é a mesma coisa que eu acabei de falar, E Se Fosse a Gente, que eu achei que faltou história. Não do mesmo sentido, porque E Se Fosse a Gente, minha maior reclamação era em relação a ser só o romance e não ter nenhuma história de fundo, né? No Judgment tem muita história de fundo. O Furacão é praticamente um personagem no livro, então tudo que acontece com o Furacão é muito importante. A Bri, que é a personagem principal, ela decide ajudar os animais que ficaram lá na ilha, então tem muita coisa acontecendo, assim. Ela também tá descobrindo esses segredos da família dela, tá aprendendo a lidar com isso. Então não é nesse sentido, mas no sentido assim, tipo, eu achei que faltou um clímax, faltou algum acontecimento na história que eu ficasse, tipo, meu Deus do céu, sabe? Não teve nada surpreendente. Foi uma história meio morna, assim, do início ao fim. Não sei se isso faz sentido, mas foi esse meu maior sentimento, assim. Foi uma história super gostosinha. Quem assina o Storytel, tá procurando um livro, assim, pra se distrair, acho que vale muito a leitura. Eu só realmente acho que não foi nada demais, assim, não é um livro que eu recomendo, assim, que eu acho que vocês precisam ler, nem nada. Foi um livro 3 estrelas, uma leitura boa, mas nada demais. Precisava de um clímax um pouco melhor. E é isso pra hoje, né? Eu preciso parar de gravar, pois estou muito nervosa ainda. Agora é dia 30 de agosto, é o penúltimo dia do mês, mas vamos encerrar hoje o vídeo de leituras do mês. Eu quero aproveitar que eu estou maquiada pra não aparecer com a cara toda esculhambada nesse vlog vídeo, porque os vídeos de leitura do mês são uma bagunça, né? Eu faço eles meio vlog, meio vídeo normal lá no final. Eu terminei A Baladinha do Snow, que é o livro que eu vou comentar agora. Quando que eu terminei esse livro? Nem sei mais, eu acho que foi na quinta-feira, hoje é domingo. Ou seja, minha vida é uma bagunça, né? Então, antes de eu encerrar esse vídeo e falar sobre as leituras que eu ainda não terminei, vamos falar sobre a última leitura que eu terminei este mês, que eu derrubei tudo no chão. Foi A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, também conhecido como A Baladinha do Snow. Teve um vlog esses dias que eu falei que fui eu que inventei o nome A Baladinha do Snow, mas foi uma coisa super espontânea e super mentirosa, porque não fui eu. Foi alguém do grupo da leitura conjunta. Eu, sinceramente, não lembro o que foi agora. Eu peço perdão à pessoa que inventou. Primeiro, por não lembrar quem foi. E segundo, por ter dito que fui eu quando não foi. Sei lá, gente, pirei na hora. A Baladinha do Snow foi uma leitura que eu fiz pra leitura conjunta, que inclusive vai acontecer daqui a pouco. É por isso que eu estou gravando aqui sentada, porque eu tava arrumando as coisas. É o 4º livro
dá pra chamar assim, da série Jogos Vorazes. É uma prequel, ela se passa antes de tudo que acontece em Jogos Vorazes. E foi uma experiência muito interessante. Eu tava com muito medo antes de ler esse livro, porque eu já tinha visto 1 milhão de pessoas falando mal. A maior parte das pessoas que eram fãs de Jogos Vorazes que eu tinha visto não tinham gostado do livro, então eu tava com muito medo de ser uma dessas pessoas. Mas no fim a experiência foi incrível, eu ainda tô muito na dúvida, mas eu vou dar 4,5 estrelas pra esse livro. Os outros livros da série eu dei 5 estrelas, favoritei todos eles. Mas a Baladinha do Snow, eu tenho algumas críticas, não muitas. Eu vi muita gente falando que achou o livro muito lento, que não gostou do fato de ser da perspectiva do Snow, mas isso não foi uma coisa que me incomodou. Começar falando sobre o que é a história, né? Porque já fui pra tudo quanto é calado aqui nessa minha análise. A história é sobre o ponto de vista do presidente Snow, que a gente conhece em Jogos Vorazes como o vilão de Jogos Vorazes. Ele é o presidente, ele é um psicopata, totalmente louco, ele mata as pessoas sem escrúpulos nenhum. Então a gente já tem uma visão muito bem formada dele e uma visão que não é nem um pouco boa. A maior parte das pessoas achou ruim quando descobriu que ia ser sobre ele. Eu já achei legal. Eu tava muito curiosa pra saber como é que ela ia fazer isso, de não fazer a gente criar simpatia pelo Snow, porque eu não acho que é legal, né, devido a tudo que ele faz. Mas eu pelo menos não senti simpatia. Tipo, teve alguns momentos do livro que eu não tava vendo ele como Snow, mas o Snow, desde o começo desse livro, já mostra, assim, todo esse lado dele. Não um lado psicopata, mas um lado egocêntrico, um lado meio, tipo, ele realmente não se importa com os outros, sabe? O livro é de antes dele chegar ao poder, na verdade é quando ele ainda tá saindo da fase da adolescência, ele acabou de se formar no colégio. E nesse livro, os jogos são bem diferentes do que a gente vê em Jogos Vorazes. Eles não têm todo esse glamour e eles estão tentando fazer os jogos darem certo. Eles estão tentando fazer os jogos ficarem interessantes pra população, porque a população tá pensando, meu Deus, um monte de gente se matando na arena, o que é isso? E eu acho que foi por isso que eu gostei tanto, porque eu sempre tive muita curiosidade. Tipo assim, ó, se tivesse uma guerra hoje, como é que a gente ia colocar na cabeça das pessoas que os Jogos Vorazes seria ok? Eu, particularmente, não ia gostar de ver um monte de gente se matando numa arena. Então eu acho que isso é uma coisa que boa parte da população ia sentir também, né? E daí a gente vê como eles estão trabalhando, as coisas que eles estão tentando criar pra isso, porque nesse ano em que tudo tá acontecendo, os tributos não são tratados como celebridades, eles são jogados num zoológico, não tem comida, não tem acesso a nada. Totalmente diferente dos Jogos Vorazes da Katniss, que eles são tratados como celebridade. E daí o Snow faz parte dessa família super tradicional, só que é uma família que perdeu tudo, só que ele não quer que ninguém saiba que ele perdeu tudo, que ele tá pobre agora. Então ele tá se agarrando ao nome dele, tentando recuperar tudo que a família tinha, tentando manter a reputação dele intacta. E isso é uma prioridade pra ele. A gente já vê, tipo, esse lado dele desde o início, quanto ele acha que isso é mais importante que todo o resto, sabe? Temos um pouco de romance também no livro, que pra mim não foi a melhor parte, não. Eu me peguei em alguns momentos pensando, meu Deus, será que esse é um romance que vai se desenvolver? Apesar de não entender como que o Snow poderia se apaixonar por alguém, mas não tava torcendo pelo romance, não foi uma coisa que mexeu comigo, de eu ficar, meu Deus, eles são perfeitos um pro outro. Então eu acho que isso, mais uma vez, pra mim fica bem claro que em momento nenhum o objetivo da Suzane foi que a gente criasse simpatia pelo Snow. Eu acho que o objetivo dela era que a gente entendesse quem era o Snow, como ele virou quem ele é. Foi uma leitura que eu gostei muito, eu acho que ela explica bastante coisa. Acho que é um livro muito maior do que precisaria, ele tem quase 600 páginas, eu acho que ele podia ter 300, tranquilaço, mas tranquilaço mesmo. Mas é isso, é uma leitura que eu gostei bastante, eu recomendo muito pra quem gostou de Jogos Vorazes. Vi muita gente dizendo que achou perda de tempo, que não via necessidade, mas eu acho que complementou muito bem a história. Eu só sinto falta, porque eu achava que esse livro, pelas pessoas falando principalmente que ele era lento, eu achava que ia ser um apanhado de momentos da vida do Snow. E eu senti um pouco de falta disso, eu queria ter conhecido um pouco mais dele adulto, sabe? Antes de estar no poder, ou quando ele recém chegasse ao poder. Não saber só sobre esse Snow adolescente, bem criança ainda, sabe? Tanto que eu gostaria até de ter uma continuação desse livro. Não sei se são muitas pessoas que vão concordar comigo, mas eu gostaria sim. As leituras que eu ainda não terminei. Eu estou ouvindo o audiobook de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo nesse momento. Esse é um livro que todo mundo fala pra eu ler, todo mundo ama esse livro. Eu tava com muito medo porque é um livro muito hypado. Sempre que eu vou ler um livro bem hypado, eu fico com medinho de não gostar como as pessoas gostaram e daí acabar decepcionando um pouco as
pessoas, mas eu já tô numa fase que eu tô gostando muito do livro. Eu vou falar pra vocês que o livro demorou um pouquinho pra me pegar, mas eu lembro que depois que passou de 1 hora, eu ainda não tinha sido fisgada assim pelo livro. Eu tava gostando, mas não tava achando nada demais. Agora, eu já tô num momento que eu tô amando o livro. Eu quero passar o dia inteiro ouvindo a história da Evelyn Hugo. Já estou sentindo falta desse livro, sendo que ainda falta alguma coisa. Eu passei da metade, eu acho que eu devo estar, tipo, nos 60% agora. Eu passei de 5 horas. E, nossa, tá sendo uma leitura incrível. Eu não vou falar muito sobre esse livro agora, porque eu ainda não terminei, então vocês vão saber um pouco mais sobre ele no vídeo de leituras do mês que vem. E nos vlogs, né? Provavelmente no próximo vlog já vai ter mais sobre ele. Mas, gente, sério, tá sendo uma leitura incrível. Eu tô com muita esperança de fazer jus a todas as expectativas que eu criei por causa de toda essa hype, mas tô gostando muito mesmo. Eu ainda estou lendo também Teto para Dois. Eu estou em 11% desse livro, então eu não vou falar nada sobre ele. Eu comecei a ler lá no início do mês, mas eu fui dando prioridade pra outras leituras. Essa é uma comédia romântica que todo mundo me falou, meu Deus, Thaís, você vai amar exatamente o tipo de livro que você gosta. Também é outro livro super hypado. Toda a vida que eu falo desse livro, brota umas 5 pessoas pra falar, meu Deus, é perfeito. Não cheguei nesse momento ainda. Eu ainda não tô assim, preciso continuar lendo, tá sendo uma leitura meio lenta, mas eu não parei pra ler esse livro ainda de fato. Então talvez a hora que eu pegar pra ler, assim, a leitura dê uma deslanchada, sabe? É a minha esperança. E por último, eu comecei a ler ontem O Beijo Traiçoeiro. Eu estou no capítulo 10 nesse momento, na página 73. Olha aqui a propaganda de graça para nosso último verão. Meu livrinho. Esse foi o livro que vocês escolheram na TBR de agosto. Eu acabei demorando um pouco pra pegar ele pra ler, porque eu tava dando prioridade pros livros de leitura conjunta, mas agora eu peguei pra terminar O Beijo Traiçoeiro e tá sendo uma leitura que eu tô gostando bastante também. Como ainda também tá muito no começo, a página 73, nem sei quanto por cento é isso, mas ó, é bem comecinho mesmo, eu também não vou falar muito sobre essa leitura, vai ficar pro vídeo do mês que vem, mas eu adianto que tô gostando bastante. E é isso que temos pra esse vídeo. Foi um mês com poucas leituras, né? Me contem quais livros vocês leram, qual foi o livro favorito de vocês esse mês. O meu, eu acho que foi A Esperança. Eu gosto muito de... Não, o meu, né? Se eu tô considerando que eu li o meu favorito foi Nosso Último Verão. Aproveitando, comprem Nosso Último Verão. Ele tá disponível na Amazon por apenas R$4,99, mas também está disponível no Kindle Unlimited, caso você assine o Kindle Unlimited. Comentem comigo se vocês vão ler e vocês avaliem na Amazon, que tem brinde, marcador e postal. O postal tá no chão. Eu não consigo pegar agora, mas tem postal de brinde pra quem avalia na Amazon. Confie na minha palavra. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, dá like no vídeo, comenta aqui embaixo e me siga nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!